em Bazã e clama desde Avarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente, então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como da que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, e sabes, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma para lhe tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem Jeconias um vil vaso quebrado? Ou um vaso de quem ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para assentar-se no trono de Davi e reinar mais em Judá. Amém. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. O povo havia passado por uma das maiores experiências, que foi o grande avivamento que trouxe o rei Josias, ou o reavivamento. A sua morte, porém, foi trágica e deixou uma tragédia também em Jerusalém. Os filhos iniciaram uma briga pelo poder. Eles não aprenderam o bom que o pai ensinou a eles e enxergaram o trono como uma maneira de ganharem dinheiro, estarem bem politicamente com as outras nações, e foi o que desencadeou um processo de degradação moral e espiritual terrível à terra do Senhor. Estes homens agiram de maneira egoísta, maldosa, construíram patrimônios e mais patrimônios, sem inclusive pagarem corretamente as pessoas, escravizaram o povo, trouxeram um jugo terrível e fizeram as várias alianças absolutamente fúteis, desnecessárias, com as nações pagãs, acarretando com isso uma idolatria e uma falta de sensibilidade total ao que verdadeiramente era a origem do povo de Deus ali. Este capítulo
nós vemos sentenças de Deus pesadíssimas para esses filhos de Josias. Jerusalém estava cercada por Nabucodonosor e pelos caldeus. Este cerco trouxe um desespero terrível ao povo e principalmente aos reis. Um foi levado cativo na primeira remessa. O outro optou em entregar-se. E Deus, vendo estas atitudes, ele disse assim: olha, chegou a hora de lamentarem, porque é disso para pior. Pesado, né? Chegou a hora de lamentarem, por isso que também Jeremias começa a escrever o seu livro poético. Lamentações de Jeremias não faz parte dos livros poéticos, mas é uma verdadeira poesia. Ele diz assim: olha, Líbano, se referindo a Jerusalém, comece a clamar, gritem, alcem a voz ao céu, peçam misericórdia a Deus, porque é disso para pior. Agora chegou a hora de um ajuste. Vocês não me ouviram quando estavam prósperos, quando tudo estava bem, quando Josias reinava e houve um grande reavivamento, consertaram-se com o Senhor e não deram continuidade àquele conserto, começaram a ser avisados por Deus de que situações difíceis aconteceriam caso não dessem ouvido à voz do Senhor, mas insistiram em permanecer, fazendo alianças com nações pagãs, casamentos, permitindo altares sendo levantados em Jerusalém, a porta do templo corrompida, pessoas com interesses próprios, ali denegrindo inclusive a imagem de Deus e a imagem do povo, homens amantes de si mesmo, não deram ouvidos ao Senhor no momento em que tudo ainda estava bem, e sim permitiram que aquela degeneração, aquela condição imoral fosse perpetuada, cada dia tornasse-se pior. Quando as coisas estão bem, todos nós, se não nos policiarmos, vamos agir da mesma maneira. E quando repreendidos ou até mesmo avisados de que alguma coisa pode mudar, nós também vamos nos assustar ou ignorar, achar que a pessoa que Deus esteja usando não está falando corretamente, porque quando as coisas estão bem, de alguma maneira nós nos iludimos e achamos que aquele momento é um momento eterno, que não vai mudar, principalmente quando temos o nosso pezinho de meia feito. Nós nos tornamos presas fáceis de nós mesmos e nos iludimos com aquela condição. Jamais. Quantas vezes nós nos pegamos olhando para pessoas, olhando para empresas, olhando para momentos e achamos que ali nunca vai acontecer alguma coisa errada, ou nunca as coisas ali irão piorar, sempre estarão do mesmo jeito. Quantas vezes nós somos surpreendidos com isso? Em pensar dessa maneira. Assim o povo agia. Não, jamais.
e com as retaguardas de amizade, aí eles cresciam um pouco mais. E agora o Senhor dizia assim: eu avisei quando tudo estava bem, que vocês precisavam estar alertas, ou permanecerem debaixo de uma mesma comunhão, não se iludirem, renderem graças ao Senhor, porque tudo que acontece conosco, nós precisamos agradecer ao Senhor por isso. Gratidão é uma das maiores qualidades que um ser humano pode ter. E agradecer ao Senhor é algo fenomenal, e que nós precisamos ter isso no nosso dia a dia. Mas não agradeceram a Deus, não valorizaram o que Deus fez por eles, acharam que eram altamente suficientes em continuar conduzindo-se e não conseguiam enxergar que aquilo tudo era Deus que estava fazendo. Cresceram, acharam que o poder estava com eles e não mais com Deus, porque se estabeleceram, o Senhor abençoou e não deram ouvidos à voz do profeta. Nós precisamos ter habilidade para lidar com a bênção de Deus na nossa vida, porque Salomão diz que ela só nos traz alegria, enriquece, não acrescenta dores. Mas às vezes nós invertemos os valores, e a bênção que o Senhor nos dá torna-se um problema, porque nós não sabemos administrar. Foi o que aconteceu com o povo. Não souberam administrar a bênção de Deus. O Senhor avisou, não quiseram ouvir o profeta, ignoraram Jeremias, as mensagens pesadas e fortes que ele trouxe, porque era algo mirabolante. Tudo estava bem, de vento em popa. De repente um homem surge e começa a dizer: olha, tomem cuidado com os caldeus, porque inclusive Deus vai permitir que eles sejam disciplinares. Não cabia, era inconcebível isso ao povo. Mas quando nós temos sensibilidade espiritual, nós passamos a exercitar a confiança de que nas mãos do Senhor estão os nossos próximos tempos, e que Ele tem condições de dizer a nós o que está previsto nos próximos tempos, e que o Senhor, nos conhecendo, também pode nos advertir de que nos momentos de empolgação, em que nos iludimos e que nos tornamos presas destes sentimentos ilusórios, Ele pode nos advertir: olha, cuidado. Ele pode nos dizer que alguém não é o que pensamos, pode nos dizer que aquilo que estejamos vivendo é mera ilusão, que Ele tem coisa até mesmo melhor e maior para fazer por nós. Mas nós ficamos cegos, surdos, insensíveis à voz do Senhor. E Jeremias disse assim: olha, agora é hora de lamentar, porque quando as coisas estavam bem, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, confiaram no luxo, nos palácios, e não quiseram voltar e mudar a conduta. Usaram a aliança real que o Senhor deu de forma errada para fazer o bem para si mesmo, para assinar tratos reprovados pelo Senhor. E ele disse assim: olha, mesmo que Jeconias fosse
um selo de aliança, inclusive ele usando a forma que se adotava lá, se fosse um selo de aliança que eu houvesse levantado, pelas atitudes que tomou, eu iria arrancar essa aliança, não daria continuidade a isso. As atitudes que foram tomadas, elas feriram o Espírito de Deus. E o Senhor disse: a sentença está determinada. E este rei que cerca a cidade de Jerusalém, agora é uma arma que o Senhor tinha disciplinar e que eles iriam passar por aquele momento difícil, que o Senhor não iria revogar aquela condição de forma alguma. Então era uma situação bem delicada. E isso acontecia porque as oportunidades que o Senhor deu foram desperdiçadas, as oportunidades do momento de bênção, as oportunidades da aliança do Senhor com eles, as oportunidades da promessa que o Senhor havia feito desde o tempo de Davi, as oportunidades de comunhão, a oportunidade ímpar de reencontro com a palavra através do livro descoberto entre o lixo que havia no templo por descuido dos reis, e que, lido por Josias, sensibilizou o povo a voltarem, a prestarem o culto, a reconhecerem dependência total a Deus. Tudo isso havia passado, eles deixaram passar, optaram pelo mundinho que criaram para eles e pelas coisas momentâneas que aquele mundinho aparente trouxe, pelo prazer, pela amizade, pela vitória em algumas guerras, pelos bons relacionamentos. E o Senhor dizia: não tem mais jeito, agora a hora é de ajuste, de um ajuste definitivo. Como nós desperdiçamos oportunidades, irmãos. Há ditados que dizem que oportunidades não voltam, mas quando nós tratamos espiritualmente do termo, a misericórdia do Senhor nos faz acreditar na bondade e em novas oportunidades que possa ter sido desperdiçada. Mas aqui nós vemos Deus absolutamente decidido a tomar uma posição irrevogável e enxergar nessa posição irrevogável a maneira disciplinar de advertir o povo, de ser novamente ouvido por ele e de consertar aquela promessa feita a Davi, de que não faltaria rei em sua linhagem para dominar, e que Deus se faria honrar através disso. Como eles falharam, desvalorizaram o que o Senhor havia dito a Davi, Deus então tomaria uma nova iniciativa e iria trazer aquela aliança em favor do seu povo renovada. Aí, se dermos continuidade, nós vamos ver no capítulo 23, no verso 5, que o Senhor diz assim: vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Aí o profeta já fala sobre Jesus Cristo. Então Deus dizia ao povo
que ele abriria um novo caminho, que estas oportunidades desperdiçadas, que este reavivamento momentâneo que tiveram, o Senhor Deus iria consertar, ajustar, afinar e cumprir aquilo que havia dito a Davi, disciplinando os mesmos através de Nabucodonosor. Sim, era irrevogável, mas que ele não haveria de esquecer-se daquele povo, da aliança, das promessas, e que num tempo futuro iria restaurar definitivamente aquela condição. Aceitar momentos difíceis. Irmãzinha, minha querida, faça assim com a mãozinha. Isso. Eu contemplo como se duas botinhas viessem até a região do joelho da senhora. O formato de duas botas. Elas vêm do céu, elas não têm loja alguma. Deus está dizendo a mim que está operando um grande milagre nesta região que eu acabei de citar. Ele está sendo o seu cardiovascular e está fazendo um grande movimento de cura. Esta botinha vai ficar aí com a senhora por alguns segundos só, e ela vai fazer canta e da graça, um efeito sobrenatural, inclusive no sangue da senhora, trazendo ele de forma exata, na liquidez correta, e o nome do Senhor Jeová será glorificado na vida da senhora. Por isso que eu digo à senhora, no nome de Jesus Cristo, ser curada e liberta destes problemas de uma vez por todas, porque é o Senhor quem está dando ordem a favor da senhora. Meu Jesus, que coisa mais linda. Mas perceber saúde, estás num processo, vamos dizer assim, de prova com Deus. A senhora entrou num processo de prova com Deus, numa condição estreita, íntima, absolutamente interna, e Deus diz que a primeira coisa que Ele faz para honrar é este grande movimento na saúde cardiovascular da senhora. E diz assim: diga a minha serva estar em paz, porque os cabelos brancos dela irão contemplar a minha fidelidade nestas condições que ela tem me imposto, no momento único que tem vivido. É como se a senhora estivesse fazendo provas com Deus, propósitos, eu não gosto do termo voto, propósitos, coisas fortes, e de alguma maneira colocando diante do Senhor que já não é mais tão nova, e que, humanamente falando, porque para Deus não tem isso, mas é a forma de expressão da senhora, já precisa começar a ver a mão de Deus estendida, para se chegar o momento de herdar a redenção, ter visto. É um processo bem fechado, e Deus manda, a senhora, não estou dizendo que a senhora já vai herdar a redenção, mas o Senhor Deus está mandando eu dizer que Ele vai começar com um processo especial, para os teus olhos verem, os teus lábios sorrirem, o teu coração se alegrar, e poderes dizer: olha, Senhor, pode me despedir em paz, porque eu vi a tua mão estendida. É forte, e Deus vai te honrar, e o nome dele será exaltado. O Senhor disse assim: olha, não tem mais o que ser feito para esse povo voltar às origens, a não ser uma condição disciplinar forte, que foram os 70 anos na Babilônia, e que mudaram
E infelizmente também momentaneamente, porque se lermos Malaquias nós vamos ver que eles se perderam. Por isso que chegou Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. Mas que os 70 anos trouxe uma conscientização ao povo. Irmão, prova, principalmente provas que o Senhor nos traz para nos disciplinar, para nos puxar a orelha, são as melhores formas de crescermos espiritualmente. Crente que não é provado, ele não sabe o que é uma batalha. Deus vai surpreender você profissionalmente, Lu. Deus me mostra uma caixinha pequenininha, dessas que vem joias, uma caixinha vermelha, aberta à sua frente, sendo entregue por uma claridade, aberta à sua frente. Tem um bilhetinho lá dentro. Um bilhetinho. Há algum tempo, tu tens sido seguida pelo Senhor para ouvir só promessas. Deus tem te feito promessas. A sua rotina diária, ela não é uma rotina diária de acordo com as promessas de Deus. Elas deixam a desejar. Então tu tens vivido da promessa. Mas o Senhor mandou eu dizer a ti que esta caixinha com o bilhetinho escrito que vem do céu, é que chegou um tempo de viver efetivamente promessas. Deus está abrindo a caixinha. As coisas vão começar a acontecer rápido, porque a urgência do céu em te transportar para o tempo de viver promessas, e isto vai começar profissionalmente falando, com desafios novos, com projetos novos, e o nome do Senhor Deus será exaltado na sua história de maneira extraordinária. Já nos próximos dias serás surpreendida. Já nos próximos dias começarás a ver, a caixinha realmente está aberta aqui, e Deus vai me mostrar o caminho que Ele tem para mim. Que não é só viver ouvindo que Deus vai fazer, independente de estar me usando pela palavra, pela sua intimidade, é ouvir que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. Mas não tem visto Ele fazer. Mas o Senhor vai começar a realizar o que tem prometido. Louvado seja o Senhor. Aí atrás tem um servo de Deus. Ele está na frente de um irmão que congrega aqui conosco, e às vezes ele vem cantar aqui. Eu não sei o nome desse irmão. Isso, chame, por favor. Faça assim. Isso, meu irmão. É o seguinte, Deus me mostra o formato de uma agenda, presa com um elástico, fechada. Só que ela não está só fechada, ela está presa aqui na borda, como se pusesse um elástico aqui nas suas mãos, presa. Não tem como abrir. Tu tem se sentido absolutamente acuado, preso ao momento que vive, e sem condição alguma de fazer alguma coisa para mudar. Absolutamente triste,
em algum momento bem angustiado, confiando na fidelidade do Senhor. Mas uma coisa é confiar, outra coisa é ver o impossível todo dia à frente e não ter o que fazer, não poder fazer nada, totalmente acuado. A saúde emocional já comprometida, extremamente tenso, sensação de dores no corpo, não passa de condição emocional, de tão acuado e nervoso. Deus há de fazer um movimento especial por ti. O Senhor Deus vai tirar este elástico desta agenda. Deus vai tirar. Ele vai te dar condições de abrir. Com condições de abrir, Ele vai então com isso te dar condições de trabalho, de batalha, de luta, para solucionar pendências, resolver causas, e a mão dele estará estendida a seu favor. Deus está tirando. O momento, o princípio principalmente, vai te assustar. Tu vais descobrir que o que estava difícil vai se tornar impossível. De alguma maneira vai se sentir constrangido, mas Deus é quem está tirando o elástico. E o que começa, termina quando Deus está no negócio. Deus não te deixará envergonhado, e nem mesmo sem condições de resolver, com Ele tirando. Irás trabalhar e batalhar bastante, mas voltarás para testemunhar a fidelidade de Deus como nunca. E vais dizer: valeu a pena o Senhor tirar o elástico. Deus vai te dar liberdade, condições de resolução. Mas não, eu vou repetir, sem subestimá-lo, não se assuste com a queda do elástico. Porque o que é difícil, tu vais enxergar que é impossível. Mas, se eu não me engano, Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus não há impossível. Lucas 1,37, quando o anjo visitou Maria. Porque para Deus não há impossível. Ou Gênesis 18,14, ele diz para Abraão: haveria alguma coisa difícil a Deus? Então prepare-se para andar na terra do impossível, desfrutando da fidelidade do Senhor nisso. Exaltado seja o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu não lembro onde eu parei. Eu só lembro de uma coisa. Aparentemente, o Senhor disse: olha, não consigo enxergar nesta geração alguém para consertar isso. Forte. E ainda Jeremias usa termos aqui fortes também. Ele diz: terra, 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 ouçam, escutem a voz de Deus agora. Em outras palavras, quando estiverem lá cativos, deem ouvidos à voz do Senhor. Ele diz assim: este último rei aqui, Jeconias, causou uma condição tão difícil. É ultra discutido este versículo, teologicamente falando. Perigosíssimo.
uma terra que eu vou pisar aqui agora, tecnicamente falando. Porque em alguns termos, ele ouve uma verdadeira maldição. Você, os seus filhos, toda a sua geração não tem jeito de reinar aqui mais. Não tem o que ser feito. Em outros termos, Deus dizia: eu vou usar Jesus Cristo, meu filho, porque aí haverá conserto para esta história. E convidava o povo a prestar atenção, a ouvir a voz de Deus lá no meio do cativeiro, a mudarem os valores, os conceitos, a observarem corretamente atitudes que viessem tomar, porque uma única, ímpar oportunidade o Senhor daria. Nós estamos debaixo desta oportunidade, foi Jesus Cristo. Com Ele nós desfrutamos da época da graça. Os nossos pecados, estas maldições que Jeconias ouviu, eles todos foram levados na cruz do Calvário através do sangue de Jesus. Nós nos tornamos pecadores regenerados, perdoados, herdeiros dos céus. Mas um momento aqui, contextualizando, era um momento em que o povo precisava refletir, prepararem-se, porque Deus tomava uma iniciativa para reconstruir a comunhão com o povo. Como nós precisamos passar por vales, desertos, para acordarmos para a vida, não é? Como é bom. Aí o 15:15 diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com Ele irei, com alegria irei. O poeta começa assim: pelos vales eu, peregrino, vou andar. Como nós precisamos, irmãos, de momentos disciplinares traçados por Deus para melhorarmos. E como quando usamos isto como uma boa ferramenta, o Senhor nos honra. Porque acharam também que o povo estaria abandonado. Mas personagens importantíssimos, nós vemos Deus levantar lá: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, Ester, Mardoqueu e outros mais. Grandes homens. Deus disciplinou, mas Ele não se esqueceu do seu povo. Não tirou a sua mão protetora do seu povo. Não é porque também entramos em condição disciplinar que podemos servir de motivo de afronta ou até mesmo zombaria, menosprezo, não. Havia promessa de Deus para aquele povo. Passariam por momentos difíceis? Sim, passaram. Jeconias ouviu esta palavra pesadíssima? Sim. Mas havia uma aliança milenar que está lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Havia uma aliança, uma palavra profética determinada por Deus. Ninguém valida o que o Senhor fala. O Senhor disse a Davi: pecador, problemático, que causou condições
difíceis também, mas o Senhor disse a ele: o cetro não sairá das mãos do seu povo, da sua descendência. E isto vinha já desde o início, lá em 49 de Gênesis, quando o Senhor chamou Jacó e disse: abençoe. Quando o Senhor permitiu que Jacó abençoasse os seus filhos antes de morrer, ele chamou o quinto menino por nome Judá e ordenou uma bênção, e disse que aquela tribo, todos os irmãos iriam louvar pela vida dele, que a mão dele seria sobre o pescoço dos inimigos, que ele era um leãozinho, que o cetro não se arredaria da mão dele, nem o legislador, ninguém poderia invalidar. Tempos difíceis, que o sábio Salomão não soube entendê-los, antes de estar já com a idade comprometida e com uma condição emocional debilitada, mas que ele soube reconhecer: há um tempo de Deus para todas as coisas, e em todos os tempos Deus tem um propósito. E quando nós procuramos entender isso, nós vivemos inclusive melhor. Deus permitiu a adversidade vir, porque Ele tinha algo maior, melhor para o povo. E isto se fez em Jesus Cristo. Amém? Coloque-se em pé, meu irmão, por gentileza. Alguém aqui hoje que não é crente e que quer receber Jesus como Salvador, dê um sinal com a sua mão, ou vem aqui à frente. Nós queremos orar por você e o Senhor te garante vitória. Venha, se você quer receber oração, vem aqui à frente, nós queremos orar por você e o Senhor te garante vitória. Saia do seu lugar, meu querido, e pode vir aqui. O Senhor te garante vitória. Louvado seja o Senhor. Vem, meu irmão, aqui. Nós queremos orar por você. Sabe, aqui, irmão, Deus me mostra você com as mãos nos ouvidos. Isso, tapando os ouvidos. Isso nós fazemos quando existem muitas bombas por aí. Quando um time de futebol ganha e começam a soltar bombas, a gente faz que é para doer menos a sensibilidade da nossa audição. Deus me mostra você assim, fechando os ouvidos, porque a sensação é de que só problemas, bombas e situações difíceis têm acontecido. Um conflito interno terrível, uma batalha espiritual fora do comum, que em alguns momentos nem você se reconhece, dores no corpo, um mal-estar na mente fora do comum, some os sentidos, não lembra nem o nome, uma guerra terrível. O espelho não te faz bem, porque ele te faz enxergar você. O que você enxerga não te deixa feliz. Eu não estou dizendo nada de forma estética, eu estou dizendo no sentido espiritual. Uma guerra, uma coisa fora do comum, sensação de morte, assim, uma palpitação, uma coisa terrível, parece que não vai conseguir mais respirar. Deus vai tomar uma iniciativa a seu favor esta noite. O Senhor Deus vai
te ajudar a tirar as mãos do ouvido. Porque não tem força para lutar contra as bombas. Se acha a última na fila das mulheres do mundo, parece que Deus está te punindo. Se Ele estiver, como disse a palavra, é o melhor. Mas o Senhor Deus vai mudar isso hoje. Deus vai tirar as tuas mãos do ouvido. Vai te dar garra e força para enfrentar você mesmo. Ele vai começar nesse processo. Garra e força para você olhar no espelho e dizer: não, ainda tenho possibilidade, dentro das minhas pequenas condições humanas, de lutar e batalhar para rever a minha história de vida e reverter o quadro. Deus vai fazer isso acontecer. Nós às vezes oramos para o Senhor destruir o inimigo e fechamos o ouvido para não ouvir as bombas ou não ouvir as afrontas, pois o Senhor vai te fazer ter força para lutar por você, pelos seus ideais, e o nome do Senhor Deus será glorificado na sua vida. Tu vais sair daqui hoje com saúde, tu vais desinchar, não vai sentir mais as palpitações, porque o coração parece que bate aqui. Isso não vai mais acontecer. O Senhor vai normalizar sua pressão, não vai ter mais sensação de enxaqueca emocional, porque se sente impotente diante de situações. Vai mudar isso. Vai dormir e levantar como se tivesse dormido. Porque dorme, pode dormir 10 dias, que não levanta como se tivesse dormido, levanta ainda mais cansada. Canta e dá graça. Vai mudar isso. O Senhor vai te dar força para batalhar, trabalhar, e o nome dele vai ser louvado na sua vida. Aí, em algum momento, depois de algum tempo, tu vais olhar no espelho e vai sentir vergonha de você, vai dizer: eu tinha garra, potencial e me desvalorizava, entrava em condição de comiseração, mas o Senhor abriu os meus olhos, tirou do meu ouvido as mãos e me deu força de passar no meio das bombas e ter condições de reverter o quadro. Amém. Deus não está me dizendo que você está com problema na pressão arterial, mas também não está me dizendo que não esteja. Irmãos, eu já vou orar, me perdoe vocês ficarem em pé, mas eu contemplo uma luz forte do Espírito de Deus aqui assim, na região da sua nuca, e a voz do Espírito de Deus dizendo a mim que vai dar saúde à sua pressão arterial hoje. O Senhor tem te dado inclusive livramentos. Deus está trabalhando a sua ansiedade, e Ele está sendo um verdadeiro psicoterapeuta em você mesma. Não está sendo difícil. O Senhor está sendo. Ele vai passar a trabalhar também como um psicólogo. Ele vai passar a trabalhar, porque você diz que não tem para quem falar. Jesus, me socorre. O psicoterapeuta trabalha condições que te dão presença de espírito, que nem você acredita que é você. Mas o psicólogo vai te ouvir. Vai ouvir, que é a função dele, ouvir, às vezes não ter solução nenhuma, mas ouvir, e a pessoa parece que saiu de lá com o problema resolvido. Deus vai te encaminhar para uma situação nova. Tu estás num processo bem aparentemente injusto. Bem injusto. Mas, olha, é pesado o termo que eu vou usar aqui. Inclusive eu tirei a palavra. Ele está meio popular aí nos dias aí
essas pessoas que são rasas. Mas a sensação é que o inimigo, eu vou dizer até o nome dele, o diabo parece que está cuspindo no seu rosto para te envergonhar. E ele cospe com os olhares malignos. Mas, minha querida, o Senhor manda eu te dizer que ele vai envergonhar pessoas. Ele vai envergonhar. Também não gosto desse termo, mas ele mata. As irmãs aqui eu nunca vi, mas elas não cantam, irmã Dinária, que ele mata, ele fere, né? Tem um louvor assim. É muito pesado o que eu vou te dizer. Mas quando colocam-se como um tropeço na frente de um servo de Deus, e Deus quer que o servo de Deus passe, e aquele tropeço diz que não sai, o Senhor tira. Ele tira. Apesar de ser pesado esta forma de expressão, mas o Senhor manda eu te dizer que os olhares altivos, zombeteiros e que dão a sensação bem chula que eu acabei de citar, eles vão parar. Porque o nome do Senhor Jeová vai ser louvado e glorificado. Deus vai fazer um movimento milagroso a seu favor. E se a sepultura for o último recurso, ela vai engolir carne velha. E o nome do Senhor será glorificado na sua história. Amém. Eu contemplo papéis, meu amigo, na sua mão. E eles se referem a este seu comércio. Deus está te dando vitória. Estes papéis envolvem a condição locatária deste negócio. Deus está trabalhando a favor de vocês. Eu não posso dizer o que Ele vai fazer. Também eu não sei o contrato como é. Não importa. O que importa é que esses papéis estão nas tuas mãos. Canta e dá graça. Esses papéis estão nas tuas mãos e o Senhor Deus vai ser glorificado no meio dessa papelada. Fique calmo, fique em paz, porque Deus não vai precisar de um dia para resolver. Ele precisa de 1 milésimo de segundo e Ele vai resolver esta causa para ti. E o nome dele será glorificado. E vocês testemunharão a fidelidade de Deus nisso. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro de Deus que venceu. Eu contemplo uma claridade aqui assim forte aqui assim nessa região, Bruna. Aqui são as glândulas da tireoide, né? E elas têm em parte o comando da função hormonal, para que elas se normalizem. A mão de Deus está fazendo um movimento aqui assim em você. Deus vai fazer uma grande obra no seu organismo. E eu não sei o que acontece, mas para você ser uma mãe, o Senhor Deus vai fazer uma grande obra aqui assim no seu organismo e o nome dele será exaltado nisso. Será surpreendida pela mão do Senhor nesse sentido. Canta e dá graça. Ele não está me dizendo que é impossível você ser uma mãe, nem que é possível. Ele está me dizendo que ele está fazendo um movimento no seu organismo, a começar nas funções orgânicas, normalizando, colocando nas quantidades todas certinhas, para que o seu organismo esteja apto a ser mamãe. E todos nós diremos que o Senhor Deus é maravilhoso nisso. Aleluia! Jesus, eu te louvo por tua misericórdia, por tua fidelidade, em ter nos dado esta oportunidade tão especial de estarmos aqui, ouvindo um pouquinho da tua palavra. Eu te peço por cada um dos teus servos aqui à frente, eu te peço uma grande vitória de saúde, portas abertas, a tua palavra, que ela possa ser vivida por nós, repreende a fúria do mal e glorifica o teu nome em nossa vida esta noite, no nome de Jesus. E crendo, nós te agradecemos pela bênção e vitória.